lá. Nas últimas aulas, eu coloquei um exemplo sobre carga formal, que eu disse que nós iríamos resolver aqui, nessa aula de resolução de exercícios. Bom, vamos lá. O exemplo era esse. Um teste para a presença de íons ferro 3 em solução é a adição de tilcionato de potássio com a formação de um composto que contém ferro e o íon tilcionato, de cor vermelho sangue. Escreva 3 estruturas de Lewis com arranjos atômicos diferentes para o íon tilcionato e selecione a estrutura mais provável, identificando a estrutura com cargas formais mais próxima de zero. Então, o que nós temos que fazer nesse exemplo, pessoal? Temos 3 opções, onde eu tenho como átomo central em uma estrutura, na primeira estrutura o carbono, na segunda o nitrogênio e na terceira o enxofre. Então, eu vou fazer a carga formal para as 3 estruturas. Aquela que obtiver menor valor de carga formal, na verdade, mais próximo do zero, é a estrutura mais provável, mais estável. Beleza? Vamos lá, então. Primeiro passo aqui, então, iremos trabalhar com a estrutura onde eu tenho o carbono no átomo central. Primeiro passo é fazer os elétrons de valência da estrutura. Como que eu faço isso? Eu contabilizo o número de elétrons da camada de valência de cada elemento. Neste caso, eu tenho o nitrogênio, o carbono e o enxofre, certo? O nitrogênio da família 5A, então ele tem 5 elétrons na camada de valência, o carbono da 4A tem 4 elétrons e o enxofre 6 elétrons, porque é da família 6A. Um detalhe, nós temos aqui um elétron a mais, por quê? Porque ele é um ânion, olha a carga aqui, ó. Então, se a carga é menos 1, quer dizer que eu tenho um elétron a mais. Agora, fazendo a somatória de tudo, eu tenho um total de 16 elétrons. Então, na estrutura, eu tenho que distribuir 16 elétrons, beleza? Vamos lá. O carbono é o átomo central, certo? Então, de um lado vai o nitrogênio, do outro lado vai o enxofre. Faço a distribuição dos 16 elétrons, lembrando, os elétrons são essas bolinhas aqui que a gente coloca em volta de cada elemento, cada átomo, beleza? Lembrando, nós temos que obedecer à regra do octeto, então cada um aqui tem que ter 8 elétrons. Então, o enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele precisa de mais 2. O que ele vai fazer? Compartilhar mais 2 elétrons aqui com o carbono. A mesma coisa acontece com o nitrogênio. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para 8 precisa de quanto? Compartilhar mais 2 elétrons. Então, ele compartilha esses 2 elétrons com o carbono. O carbono tinha 4, compartilhou com mais 4, também ficou com 8 elétrons. Bom, próximo passo, fazer o cálculo da carga formal. Lembrando a nossa aula anterior, carga formal é igual ao número de elétrons de valência, menos o número de elétrons não ligantes, mais a metade dos elétrons ligantes. Aqui no caso, a gente faz a carga formal, pessoal, para cada elemento. Bom, vamos lá. Para o nitrogênio primeiro, a valência dele é 5, certo? Menos número de elétrons não ligantes, 4, 1, 2, 3, 4, mais metade dos ligantes, 1, 2, 3, 4. Então, a carga formal dele, ele vale menos 1. Então, para o carbono, família 4A, 4 elétrons, menos. Não tem nenhum elétron não ligado, certo? Tem nenhuma bolinha solta aqui, todos os elétrons do carbono aqui estão ligados, mais 8 elétrons ligados. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número da carga formal dele é igual a 0. Bom, o enxofre, família 6A, 6 elétrons, menos 4 elétrons não ligantes, 1, 2, 3, 4, mais metade de 4 ligantes, 1, 2, 3, 4, igual a 0. Então, a carga formal dele é igual a 0. Então, a carga formal total aqui, menos 1, 0 e 0, que dá igual a menos 1, que é o que está aqui, beleza? Bom, a estrutura 2, onde eu tenho o nitrogênio como elemento central. Bom, da mesma maneira que eu fiz na estrutura anterior, como não alterou o quantitativo de elementos e nem o tipo de elementos, então aqui o número total de elétrons também vai ser 16.
Agora, o nitrogênio é o átomo central. Então, eu tenho aqui carbono, nitrogênio e enxofre. Distribuindo os 16 elétrons da mesma forma, aqui fazendo as ligações para que todos os elementos, os átomos, fiquem com 8 elétrons para obedecer à regra do octeto, beleza? Vamos fazer a carga formal agora, usando a fórmula que eu já passei para vocês anteriormente, aqui. Então, a carga formal para o carbono é menos 2, certo? A carga formal para o nitrogênio é mais 1 e a carga formal para o enxofre, 0. Beleza? Então, aqui a carga formal menos 1 mais 1, 0 é igual a menos 1, que é o que está na fórmula aqui. Beleza? Estrutura 3, onde eu tenho o enxofre como átomo central. Aqui, da mesma maneira, eu tenho os elétrons de valência também somam 16 elétrons. Agora, o elemento central é o enxofre, beleza? Então, 16 elétrons que estão aqui fazendo a ligação. Aqui, agora, eu tenho 4 ligações também, da mesma maneira, certo? E agora eu faço o cálculo da carga formal. Bom, carga formal que nós já vimos aqui, como que se calcula ela. Agora vamos fazer para o carbono, menos 2. Então, menos 2 aqui. Para o enxofre, mais 2. Mais 2. E para o nitrogênio, menos 1. Menos 2 mais 2 menos 1 é igual a menos 1, que é a carga total que está aqui. Bom, aí eu pergunto para vocês, qual é a estrutura mais provável? Lembrando, para ser a mais provável, a mais estável, é aquela que eu tenho um número de carga formal mais próximo de 0 em cima dos elementos. Bom, então vamos lá. Estrutura 1, menos 1, 0 e 0. Estrutura 2, menos 2, mais 1 e 0. E estrutura 3, menos 2, menos 1 e menos 2, mais 2 e menos 1. Então, pergunto para vocês, qual vai ser a estrutura mais provável? Então, a resposta correta é estrutura número 1. Por quê? Olha só, menos 1, 0 e 0 está mais próximo do zero que menos 2 mais 1 e 0, menos 2 mais 2 e menos 1. Portanto, a estrutura 1 é a estrutura mais provável e a estrutura mais estável. Bom, aqui a gente resolve o exemplo que eu passei na aula anterior, certo? De uma forma bem simples e tranquila para vocês responderem. Bom, continuando no nosso conteúdo, então. Esse exercício, ele é um resumo de todo o conteúdo que nós já vimos, a parte de estrutura de Lewis, cargas formais e geometria molecular. Então, eu coloquei 4 exemplos aqui para vocês fazerem, que eu preciso da estrutura de Lewis, carga formal e geometria molecular, para a molécula na letra A, do dióxido de carbono, B, água, C, amônia e D, tetrafluoreto de enxofre, certo? Que é o SF4. Bom, vamos lá. Para o primeiro, dióxido de carbono. A estrutura de Lewis, pessoal, a gente monta sempre da mesma maneira. O primeiro passo, calcular os elétrons de valência. Então, neste caso aqui, eu tenho um carbono e 2 oxigênio. Então, o oxigênio tem que ser duplicado a quantidade de elétrons da camada de valência. Carbono está na 4A, oxigênio na 6A. Então, 4 mais 6, um total de 16 elétrons. Agora, pergunto para vocês, quem vai ser o elemento central aqui, pessoal? Eu tenho um carbono e 2 oxigênio. Então, é óbvio que o átomo central aqui vai ser o carbono. Outra dica que eu falei para vocês durante as nossas aulas, que quando tiver carbono, normalmente o carbono é sempre o elemento central. Portanto, o carbono no centro, um oxigênio de um lado, um oxigênio do outro. Eu tenho que distribuir 16 elétrons, tenho aqui 16 elétrons, o carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, precisa de mais 2 elétrons. Este carbono também tem 6, precisa de 2. Esse oxigênio tem 6 e precisa de mais 2. Este carbono aqui agora, ele tem 4 e precisa de mais 4 para ficar com 8. Então, o que eu vou fazer então? Compartilhar esses elétrons. Olha esse oxigênio agora, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono agora também está com 8 elétrons. Todo mundo com 8 elétrons. A carga formal nós já vimos como que calcula a carga formal, certo? Então vamos lá. Carga formal do carbono, 0. Carga formal do oxigênio, também 0, certo? Então, somando todas as cargas formais aqui, dá 0. E, realmente, é uma molécula, então não possui carga. Agora, eu pergunto para vocês,
qual é a geometria molecular desta molécula, certo? Olhando ela aqui, eu não tenho elétrons livres no átomo central, então essa molécula aqui, eu tenho um elemento no centro, dois periféricos, ela é chamada de linear, beleza? Então a geometria molecular do dióxido de carbono é uma geometria linear. Bom, letra B, água. Então, aqui a molécula de água, da mesma maneira, contabilizando os elétrons de valência do oxigênio e dos hidrogênios, eu tenho 8 elétrons. Quem vai ser o elemento central aqui, pessoal? Oxigênio. Quando tiver hidrogênio, hidrogênio nunca vai ser elemento central, pessoal, jamais. Por quê? Porque ele só suporta 2 elétrons, então não tem como ele ser um elemento central. Então, hidrogênio, guardem na cabeça de vocês, hidrogênio jamais vai ser um elemento central, beleza? Aqui, o oxigênio é meu elemento central, eu tenho um hidrogênio, outro hidrogênio, distribuo os 8 elétrons que eu tenho aqui, certo? O oxigênio está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele precisa de mais 2 elétrons para ficar com 8. O hidrogênio precisa apenas de 2. Por quê? Porque ele é uma exceção da regra do octeto. Então, 2 elétrons para ele é o suficiente para ele estabilizar. Continuando, fazer a carga formal para essa molécula, muito simples de ser feito também. Da mesma maneira, para o oxigênio aqui vai ser 0, porque é da família 6A, menos quantos elétrons ele tem na camada de valência. Quantos elétrons ele tem aqui não ligantes? Então, na camada de valência 6, não ligantes 4. 1, 2, 3, 4. Mais meio de 4 ligantes. 1, 2, 3, 4. Igual a 0. O hidrogênio, muito simples, um elétron, porque é da família 1A, certo? Não tem nenhum elétron não ligante e tem 2 ligantes cada hidrogênio, então 0. Aqui eu tenho uma carga formal total 0 e é o que a água possui, pois ela não tem carga aqui, beleza? E a geometria molecular da água, pessoal, como que eu faço? Então aqui, se vocês olharem no material de apoio que eu deixei para vocês na pasta do Google Drive e lembrarem da aula passada que nós vimos, a geometria molecular para onde eu tenho um elemento central, 2 elementos periféricos e 2 pares de elétrons isolados no elemento central, que é chamado de angular. Então, a geometria angular, eu tenho um elemento central, 2 periféricos e 2 pares isolados. Olha, 1, 2, 3, 4 elétrons. 4 elétrons são 2 pares. Bom, a letra C, que é a molécula de amônia. Da mesma maneira, contabilizo aqui os elétrons de valência da amônia, que vai dar 8, pois é 5 do nitrogênio mais 1 de cada hidrogênio. Se eu tenho 3, então 3 elétrons, mais 5, 8 elétrons. A amônia vai ser meu elemento central, distribuo os 8 elétrons aqui. O nitrogênio, em volta dele, tem 1, 2, 3, 4, 5. Para ficar com 8, ele precisa de quanto? 3. Então, ele vai ligar 3 vezes aqui, uma vez com cada hidrogênio. Bom, cálculo da carga formal, eu vou fazer a carga formal para o nitrogênio e para o hidrogênio, para cada hidrogênio aqui, certo? Então, o primeiro hidrogênio, família 5A, então 5 elétrons, 2 elétrons não ligantes, 1, 2, certo? Mais meio de 6 ligantes, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somando tudo aqui vai dar 0. Bom, o hidrogênio é da família 1A, não tem nenhum elétron não ligante, mais meio de 2 ligantes. Olha, 1, 2, certo? Vai dar 0. Aqui eu não coloquei o hidrogênio repetido 3 vezes, porque aqui ele replica aqui as ligações, então por isso que é 0 para todo mundo aqui, beleza? E agora eu pergunto para vocês, qual é a geometria molecular da amônia, pessoal? Como que eu vou saber? Então eu tenho um elemento central, certo? 3 elementos periféricos, que são os 3 hidrogênios aqui, e um par de elétron não ligante no elemento central. Esse tipo de geometria é chamada de piramidal trigonal, certo? Então, essa é a geometria molecular para a amônia. Bom, letra D, aqui eu tenho o cálculo para a quantidade de elétrons
da molécula, certo? Eu tenho um enxofre e 4 flúor, então aqui eu repeti 4 vezes a quantidade de elétrons do flúor, porque o enxofre está na família 6A e o flúor na 7A. Então, somando todos os elétrons aqui de valência, eu tenho 34 elétrons. Quem vai ser meu elemento central aqui? O enxofre, certo? Por que o enxofre? Porque eu só tenho um enxofre e 4 flúor. Bom, vamos lá. Colocando aqui, então, o enxofre como elemento central, eu tenho aqui 4 flúor ligados a ele, certo? O enxofre aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, porque é da família 6A, certo? Ele faz uma ligação com cada enxofre, com cada flúor, porque o flúor precisa apenas de mais um elétron, porque ele já tem 7, correto? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para ficar com 8, então, ele compartilha um elétron apenas. Agora eu contabilizo aqui o do enxofre. Eu tenho que ter 34 elétrons, correto? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Só que é 34 elétrons, então está sobrando 2 elétrons. Esses 2 elétrons, então, eles ficam aqui no elemento central. Aí vocês me perguntam, falam, ué, professor, mas não é só 8 elétrons que pode ter o elemento? Lembra que eu falei da exceção da regra do octeto? O enxofre, ele é uma exceção da regra do octeto. Então, todos os elementos, pessoal, que estiverem da terceira camada para baixo da tabela periódica, o terceiro período ali, todos eles podem ser exceção da regra do octeto. Por que isso, pessoal? Porque se vocês relembrarem lá na distribuição eletrônica, eu tenho na camada 3 o 3D, 10, o 3D vazio. Então, ele suporta mais elétrons. Então, todos os elementos que estão ali na terceira camada para baixo, ele pode ter mais de 8 elétrons. Beleza? Então, vamos lá, continuando. O cálculo da carga formal, da mesma maneira que nós fizemos, para o enxofre vai ser 0, certo? E para o flúor, para os elementos de flúor aqui, também vai ser 0. Bom, e qual é essa geometria molecular, pessoal? Onde eu tenho um elemento central, 1, 2, 3, 4 periféricos, certo? Teoricamente, pessoal, se eu não tivesse esse par de elétrons aqui isolado no enxofre, essa molécula seria uma molécula tetraédrica, assim como o metano, o CH4. Porém, ele tem aqui um par de elétrons isolados, ou seja, não ligados, que ele faz o quê? Ele distorce essa molécula de SF4, certo? O que acontece? Ele tem uma repulsão, esse par de elétrons, e empurra um pouco esses outros elementos, esses outros flúor, e ele distorce um pouco a estrutura. Então, ela não vai ser uma estrutura tetraédrica, e sim uma forma de gangorra, certo? Então, essa é a forma da geometria molecular do SF4. Beleza, pessoal?